Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Oswaldo Vieira e esse é o meu, seu, nosso canal Tenho Dito. Pode a nossa vinheta! Uh. Yeah. Meus amigos, minhas amigas, mais uma semana termina e com ela a imprensa brasileira traz em destaque o ataque promovido pelo STF a uma garantia constitucional, qual seja a liberdade de imprensa. Pois bem, desta feita, sempre ele, Alexandre de Moraes, determina à Polícia Federal uma operação contra uma fonte jornalística e essa determinação tem o objetivo de constranger o jornalista e a sua fonte e, sobretudo, causar medo a outros jornalistas que igualmente têm se colocado no cumprimento do seu papel de informar ao cidadão e à população brasileira o que ocorre, sobretudo, nos corredores e na surdina dos três poderes da República. Vejam que, quando está em jogo as garantias constitucionais, os princípios constitucionais e o interesse de um togado ou de uma corporação da justiça brasileira, como o STF, a Constituição brasileira tem sido rasgada. E isso não ocorreu apenas nesse episódio, mas tem ocorrido há 2 anos, sobretudo nos fatídicos inquéritos que o STF tem conduzido. Meus amigos, minhas amigas, nós temos, como cidadãos, a oportunidade ímpar, mais uma vez, de mudar esta triste realidade que estamos imergidos nela. E eu digo isso porque as eleições de outubro de 2026 constituem, sim, uma oportunidade de mudarmos o Congresso. É ele que legisla, é ele que tem, sobretudo, o dever de fiscalizar os poderes, inclusive o poder judiciário. Mas, com os atuais presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, a situação vai continuar a mesma, porque ambos, que estão com o rabo preso junto ao STF e ao STJ, não têm a coragem de colocar sobre a mesa os pedidos de fiscalização e de impedimento desses ministros do STF, que têm contribuído para o desgaste da justiça brasileira e para a perenização dos princípios e garantias da nossa Constituição. É preciso mudar esta realidade. Tenho dito. Yeah. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Oswaldo Vieira e esse é o meu, seu, nosso canal Tenho Dito. Pode a nossa vinheta! Meus amigos, minhas amigas, mais uma semana termina e com ela a imprensa brasileira traz em destaque o ataque promovido pelo STF a uma garantia constitucional, qual seja a liberdade de imprensa. Pois bem, desta feita, sempre ele, Alexandre de Moraes,
determina à Polícia Federal uma operação contra uma fonte jornalística e essa determinação tem o objetivo de constranger o jornalista e a sua fonte e, sobretudo, causar medo a outros jornalistas que igualmente têm se colocado no cumprimento do seu papel de informar ao cidadão e à população brasileira o que ocorre, sobretudo, nos corredores e na surdina dos três poderes da República. Vejam que, quando está em jogo as garantias constitucionais, os princípios constitucionais e o interesse de um togado ou de uma corporação da justiça brasileira, como o STF, a Constituição brasileira tem sido rasgada. E isso não ocorreu apenas nesse episódio, mas tem ocorrido há 2 anos, sobretudo nos fatídicos inquéritos que o STF tem conduzido. Meus amigos, minhas amigas, nós temos, como cidadãos, a oportunidade ímpar, mais uma vez, de mudar esta triste realidade que estamos imergidos nela. E eu digo isso porque as eleições de outubro de 2026 constituem, sim, uma oportunidade de mudarmos o Congresso. É ele que legisla, é ele que tem, sobretudo, o dever de fiscalizar os poderes, inclusive o poder judiciário. Mas, com os atuais presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, a situação vai continuar a mesma, porque ambos, que estão com o rabo preso junto ao STF e ao STJ, não têm a coragem de colocar sobre a mesa os pedidos de fiscalização e de impedimento desses ministros do STF, que têm contribuído para o desgaste da justiça brasileira e para a perenização dos princípios e garantias da nossa Constituição. É preciso mudar esta realidade. Tenho dito. Yeah.